Olá, o amor não é um jogo de criança. Esse é o título deste vídeo e dos próximos. Juntos nós vamos entrar numa jornada do livro do Krishnananda, O Amor Não é um Jogo de Criança, onde nós vamos olhar para a nossa criança interna, olhar para os velhos padrões, para aqueles engates que muitas vezes, em tempo recorde, essa criança se manifesta nos nossos relacionamentos e em nossas ações do dia a dia. Hoje eu vou começar com a introdução do livro e vamos juntos praticar toda essa filosofia de estudo que esse mestre grandioso deixou para todos nós. Creio que uma das coisas mais difíceis que existem é abandonar os velhos padrões que nos impedem de amar e ser felizes. Isso é especialmente válido para os nossos relacionamentos, mas também tem efeito na nossa criatividade, na sexualidade e em outros aspectos da vida. Este é o tema que aborda neste livro. O problema é como cada um vê a si mesmo. Um dos livros favoritos da minha infância era de Hans Christian Andersen, com Danny Kael. Meus pais compraram o disco com as canções e eu aprendi a cantá-las. Uma delas se chamava Era uma Vez um Patinho Feio, que contava a história de um patinho muito feio, de penas marrons arrepiadas, que vivia isolado dos outros patos por ser diferente. Expulso do bando, ele vagou até encontrar os cisnes e descobriu que era, na verdade, um bonito cisne, que apenas nascera no lugar errado. Nós também estamos buscando o nosso cisne, o nosso eu verdadeiro. É um engano achar que somos patos. Os patos se sentem e são vistos como medrosos, feios, criaturas mal amadas e incapazes de amar quem vive num mundo estranho e inóspito onde ninguém gosta delas nem consegue vê-las como são. E disfarça o medo e a insegurança com compensações de todos os tipos. São patinhos competitivos, insistentes e nervosos. Os cisnes, por sua vez, são seres bem dotados, amáveis e capazes de viver pacificamente num mundo magnífico. No meu primeiro livro, Face to Face with Fear, Cara a cara com o medo, expus minhas expectativas de trabalho com os próprios medos como um caminho para a vulnerabilidade e a autoaceitação. Disse que um profundo mergulho nas feridas da criança interior era o caminho para despertar o amor em nossa vida. Amor por nós mesmos e pelos outros. Passei muitos anos explorando feridas interiores em espaço que estavam esquecidos e enterrados. E descobri que se essas feridas não se tornassem conscientes, sabotaria minha vida e meu amor de todas as maneiras. Ainda vivo e ensino o que eu escrevi naquele livro, mas desde então minha compreensão ampliou-se. Sei agora que essa exploração foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Se o segundo passo não for dado, podemos ficar presos nessas feridas, pois o que se interpõe entre nós, o amor e a felicidade, não é só o fato de termos feridas abertas, mas de nos identificarmos com elas. Repetimos os velhos padrões porque carregamos uma autoimagem ferida e acreditamos ser assim. Estamos identificados com uma criança emocional ferida. Chama esse espaço de criança emocional, por ser orientado por emoções poderosas que estão além do nosso controle e, em geral, da consciência. Por causa dessa identificação, perdemos o controle e nos deixamos levar pelo medo, como se fôssemos um carro dirigido por um jovem impetuoso e distraído. Não temos outra saída senão ficar repetindo os velhos padrões e atraindo pessoas e situações que reforçam a maneira como nos vemos.
O segundo passo para mim foi compreender que a criança emocional não sou eu. Eu me identifiquei fortemente com a imagem e os sentimentos do filho caçula, que não conseguia acompanhar o irmão mais velho, sempre mais inteligente, mais carismático e seguro, além de mais sensível e ponderado. Por tudo isso, ele ainda recebia a atenção e o respeito que queria das pessoas, de meus pais inclusive. Explorei todos os aspectos possíveis dessa ferida, mas a vergonha, o medo e a insegurança permaneceram. Algumas vezes fui pego de surpresas por essas expectativas e nada pude fazer senão observá-las. Tudo o que fiz para mudar ou me livrar delas foi inútil. Várias vezes sabotei minha atuação em situações em que me sentia sob pressão. Por muito tempo, nem sequer imaginei que pudéssemos ser ou fazer qualquer outra coisa além de representar este papel, como se fosse basicamente quem sou e todos os esforços que fizesse para me livrar dele fossem meras tentativas. Lembro-me de um importante acontecimento da minha vida que me trouxe de volta o ambiente de casa. Meu irmão estudava na Universidade de Harvard. Eu estava aguardando a aceitação. Um dia recebi uma carta do reitor comunicando que eu era aceito. A primeira reação foi achar que era engano. Mais tarde, eu soube que o reitor disse ao meu irmão, na ocasião, um dos editores de Harvard: se o seu irmão tiver a metade da sua capacidade, nós o admitiremos. Esta autoimagem do irmão caçula, que era apenas metade tão bom, perseguiu-me a vida inteira. Mas chegou um momento de minha exploração interior, em que comecei a perceber que isso não era eu. Aos poucos, fui reconhecendo que essa autoimagem era o resultado de um condicionamento poderoso. Por sair do ninho familiar, levar uma vida muito diferente no mundo só meu, desenvolvendo meus próprios dons e a meditação. Pude ver a percepção de mim mesmo, cegava-me tanto que não podia ver que meus pais me respeitavam e gostavam de mim como eu era, com as minhas qualidades exclusivas. Também por ter tido a coragem de abandonar o seio familiar para buscar outras maneiras de viver. Quando a autoimagem mudou, minha vida também mudou. Muitos dos velhos comportamentos que tanto afetaram meus relacionamentos, minha criatividade e minha alegria no passado foram perdendo a importância. Hoje, em alguns momentos, aquela velha imagem ainda ocupa minha vida consciente. Mas a diferença é que agora eu a reconheço e posso observá-la a certa distância. Não é fácil reconhecer o nosso cisne, porque a nossa identificação com o pato é muito profunda. Ela ocorre em alguns momentos do processo de formação no nosso autoconhecimento. Nossa autoimagem tem suas bases nos valores daqueles que cuidaram de nós, da sociedade e da cultura em que fomos criados, dos quais aprendemos a nos desligar. São essas as bases do que chamo de criança emocional, uma experiência interior de muitos medos, vergonhas, desconfiança que se manifesta em comportamentos compulsivos. Quando a criança emocional toma as rédeas da vida, manifesta-se de várias maneiras. Uma delas é repetir os mesmos padrões dolorosos em todas as relações, todos os relacionamentos, sem que se saiba por quê. Outra é ficar presa em comportamentos viciosos de um ou outro tipo. Outro ainda é sofrer acidentes ou doenças recorrentes e sabotar a vida repetidamente. Finalmente, é sentir-se resignado, desencorajado e desanimado. Tem sido muito bom explorar, sentir e entender as feridas que eu carrego dentro de mim. Em certo momento, me dei conta de que o foco estava mudando naturalmente e observei que algumas vezes eu me deixava levar por minha criança emocional. Passei a me interessar muito pelas coisas do passado e a me concentrar em observar como essa criança emocional afeta hoje em dia o meu cotidiano. Notei também que essa é uma mudança natural nas pessoas com as quais trabalhamos em nossos treinamentos.
No momento em que se tornam intimamente conectadas com suas feridas interiores, o foco desloca-se para o presente. Estar focado no presente significa saber quando identificar-se com sua criança emocional. Isso, por sua vez, significa saber que podemos nos deixar dominar a qualquer momento pela vergonha, pelo medo e pela desconfiança, e passar a nos comportar como uma criança, reativa, respondona, que se entrega a vícios de todos os tipos. O que direi neste livro é basicamente o material que minha companheira Amana e eu usamos em nossos workshops há cerca de 15 anos, depois de passar muito tempo buscando diferentes caminhos espirituais. Fui à Índia e me tornei um discípulo de um mestre espiritual iluminado. Continuo sendo seu discípulo e trilhando o seu caminho de autoconhecimento com a mesma intensidade e paixão dos primeiros anos. Esse caminho envolve essencialmente consciência de vida e presença no momento. Numa atmosfera de leveza e celebração, quando fui à Índia, embora vivesse um relacionamento, sabia muito pouco sobre o amor e o significado de estar perto de alguém. Vivia ocupado demais comigo mesmo, com meu trabalho e com a certeza de que fiz o que deveria fazer. Ao longo dos anos, aprendi um pouco mais sobre o que é amar. Neste livro, apresento um método muito específico de observação e compreensão da forma como a criança emocional age em nossas vidas. Isso pode ser um desafio, porque nossa criança emocional tem forte domínio sobre os nossos sentimentos e comportamentos. Quando somos apanhados por ela, quase sempre sobra pouco espaço para observar. Vamos do estímulo à reação em tempo recorde. Neste método, a meta não é mudar nem sedimentar coisa nenhuma, mas simplesmente observar e permitir o que quer que seja. Esse processo vai aos poucos nos liberando do controle dessa parte de nós. Quando conseguimos entender como a criança ferida controla a nossa vida, transcendemos sua influência e podemos escolher. Retomamos o controle e não nos deixamos mais levar pelo medo. Cada capítulo abrange um aspecto que explorei em minha busca interior, sempre com muitos exemplos. Revisto também alguns dos temas de meu primeiro livro, como vergonha, choque, abandono, limites e expectativas, porque desde então minha compreensão deles todos aprofundou-se. Cito o exemplo de amigos e de participantes dos trabalhos, mas certamente mudei os nomes e algumas circunstâncias para protegê-los à identidade. Esforcei-me para fazer capítulos concisos e simples e ofereço em cada um deles exercícios específicos para lhe facilitar a exploração. Minha sugestão é de que leia este livro com toda calma. Ele foi escrito em parte como um manual. Cada capítulo dedicado a um aspecto específico da vida. Precisa de algum tempo para dirigir cada um deles. Então, no final de cada capítulo, vão ter exercícios. E a leitura desses exercícios e do capítulo vai ser uma vez por semana. Por quê? Para que a gente possa ter o tempo necessário para causar um movimento interno. E para que também tenhamos tempo para olhar para essa criança sem pressa, sem expectativas, sem anseios, simplesmente em estado de presença, observar cada movimento que surgir com os exercícios. Essa foi a primeira leitura, foi a introdução do livro Krishnananda, O Amor Não é um Jogo de Criança. Te espero no primeiro capítulo.